Bom, hoje nós vamos resolver mais um problema gramatical. Essa aula vai finalmente sanar sua dúvida de quando usar in, on e at, que são 3 palavras bem pequenas, mas que causam muita confusão na cabeça de quem está aprendendo inglês. E para exemplificar o uso dessas 3 preposições, nós vamos fazer um quiz juntos, para entender na prática não só quando se usa, mas também as exceções. Porque não adianta muita coisa, sabe? Pegar só uma tabelinha e ver, tipo, in se usa aqui, on ali, at ali. A gente precisa de exemplos, sabe? Porque primeiro podem aparecer situações que você não viu na tabela, e segundo que tem exceções. Então a gente vai até ver uma tabelinha, só que lá no final, depois de ver todos os exemplos no quiz. E para que você entenda bem essa aula, é fundamental que você também assista a essa aula que eu falei sobre gramática aqui no canal, que eu vou fazer várias referências sobre essa aula. Se você já assistiu, beleza? Se não assistiu ainda, assista logo após dessa aula aqui, porque uma aula complementa a outra, beleza? Já fazendo então a primeira referência a essa aula, e já dando um spoiler para quem não viu, nessa aula agora a gente vai falar sobre as regras, que nós colocamos lá embaixo na nossa lista de prioridade. E sim, eu vou acabar fazendo várias referências às outras prioridades, só que o foco maior vai ser nas regras em si. Combinado? Bora lá então. Vamos começar por onde a maioria das pessoas começa, que é pela tradução. Como se traduz para o português? In, on e at. Vamos lá. In, on e at. Quais são as possíveis traduções da preposição in para o português? In pode ser no, na ou em. Dependendo da frase, vai ser no, dependendo da frase vai ser na ou em. Se eu falo, por exemplo, que eu estou in São Paulo, vai ser em São Paulo. Se eu falo que eu estou in Rio de Janeiro, já vai ser no Rio de Janeiro. Então, se eu disser in Argentina, in Bahia, eu sei que eu misturei país com cidade, estado, e daqui a pouco você vai entender o porquê. Nesses casos seria na Bahia, na Argentina. Então, dependendo da frase, você vai traduzir como no, na ou em, beleza? Agora, e on? Quais são as possíveis traduções de on para o português? Simples. No, na ou em. Até copiei aqui para ficar mais fácil. Se eu falo, por exemplo, on Saturday, é no sábado, fica no. Se eu falo on Monday, que é na segunda, on vai ser na. Se eu falo que um filme é based on a true story, ele é baseado em uma história real. Então, novamente, você tem 3 possibilidades de traduzir. Vai depender da frase. E agora essa outra palavra aqui, at. Como que eu posso traduzir at para o português? Simples. No, na e em. Se eu te falar que eu trabalho at the bank, at vai ser no banco. Se eu falar que eu estou at the bakery, já fica na padaria. At vai ser na. Se eu falar que alguém jogou uma pedra at me, a tradução já seria em mim. E aqui já está ilustrado o motivo pelo qual tanta gente tem dificuldade em usar essas 3 palavras. Porque a tradução é a mesma. Aí você pensa, se a tradução é a mesma, significa que elas são a mesma coisa? Errado. Elas passam mensagens diferentes. É importante também lembrar que nós temos in the, além de in, on the e at the. E o que muda quando tem esse the aqui na frente? É bem simples. Quando você fala the, você já sinaliza que o nome da frente é um nome comum. Então, essa palavra aqui está sendo mais um sinalizador do que vem em seguida, tá? Se eu quiser dizer, por exemplo, que eu tô na cidade, eu diria que eu tô in the city, porque city é um nome comum. Mas se eu quiser dizer que eu tô em São Paulo, seria in São Paulo, porque é um nome próprio. E é a mesma coisa com os outros. E a tradução é na. 2 palavras em inglês, tradução para português, uma palavra só. E a mesma acontece com os outros. Se eu quiser te contar que eu coloquei uma aula minha na internet, eu vou falar que eu coloquei on the internet, porque é um nome comum. Mas se eu quiser falar que eu postei a aula no YouTube, em inglês vai ficar on YouTube, que é um nome próprio. Mesma coisa com at. Se eu falar que eu trabalho no banco, seria at the bank, no banco. Mas se eu falar o nome do banco, tipo at Bradesco, eu não falo the, porque é um nome próprio. Então, de novo, nós temos 2 palavras, só que a tradução é uma palavra só. At the, no. Mesma tradução de quando não tem o the, beleza? Tendo ficado bem entendido isso, vamos agora lá pro quiz. E aqui nós vamos ver exemplos práticos de quando usar essas 3 palavras. Vamos lá. Primeiro exemplo. Minha irmã nasceu em 1980. Em inglês seria My sister was born in 1980. Gabriel, por que se diz in? Simples. Para ano sempre vai ser in. Mas não é repetir essa regra na sua cabeça que vai te ajudar a falar bem. Pelo contrário, pensar na regra vai fazer você travar. Você não vai falar de forma fluida se você for pensar em regras enquanto tá falando. Então, vamos usar o que nós aprendemos naquela outra aula. Podemos usar tudo isso aqui antes de usar
a regra. Mas como, Gabriel? Como que eu vou não pensar na regra? Vamos lá, vou te mostrar aqui uma coisa que você pode fazer sempre que você aprender alguma coisa nova na gramática. Você acabou de aprender que para ano se fala in, certo? Então a gente viu lá, in 1982, por exemplo. O que você vai fazer agora com esse conhecimento? Você vai listar datas importantes pra você. Ah, uma pessoa muito querida pra mim nasceu em 1997. Beleza? Você vai colocar na sua lista. Ah, agora nós estamos em 2025. Beleza? Uma data importante pra mim. Houve um evento muito importante na minha vida em 2008. Faça uma lista de datas importantes pra você e você vai memorizar. In 1982, in 1997. Lembrando que a gente fala de 2 em 2 mesmo, tá? Tipo quebradinho assim, ó. Também pode se falar 2025, se fala das duas formas. In 2008 e etc. Que aí a hora que você estiver falando inglês, você não vai pensar na regra, você vai pensar nos exemplos, nas referências que você tem. E não são referências aleatórias, não. São datas importantes pra você, são datas que você lembra com facilidade. Com isso, você vai falar certo sem gastar tempo pensando na regra. Pensa só, quantos segundos você precisa pra falar na sua cabeça que, quando se fala ano, o certo é in. Se você usar esse tempo na hora que você estiver falando com alguém, você já travou. Não dá tempo, beleza? Então você vai fazer isso com todos os exemplos que a gente vê aqui. Vamos lá. Número 2. Meu aniversário é em agosto. Em inglês fica My birthday is in August. Então agora você acaba de aprender que para mês se fala in. O que você vai fazer agora para fixar isso? Você vai listar todos os meses, são só 12. In August, in December, in November, in May. Pode até ranquear os meses que são mais importantes para você, mas é para você memorizar junto com in. Por quê? Porque você não vai falar errado depois. Se você falar, você já vai perceber em seguida que tem alguma coisa errada. Não soa bem falar at August, por exemplo, beleza? Number 3. Eu deixei as chaves no balcão. Em inglês fica I left the keys on the counter. E aqui a gente tem o exemplo do the, né? Porque é um nome comum na frente. O ano é um número e o mês, perceba que tem até a letra maiúscula, né? Como se fosse um nome próprio. Aqui, balcão, nome comum. Então, on the counter. Sempre que você quiser falar no, na ou em, e você estiver se referindo a um objeto que está numa superfície, você vai falar on the. Tem até o clássico exemplo The book is on the table. O livro está na mesa, está sobre, está na superfície. Se alguma coisa está no chão, on the floor. Se alguma coisa está na parede, on the wall. Está na, só que na superfície. O que você pode fazer para fixar isso sem ter que pensar na regra? Olha a sua volta e descreva as coisas. O caderno está na mesa. O quadro está na parede. O relógio está no pulso. O chapéu está na cabeça. O livro está na prateleira. Não importa o ambiente que você esteja, sempre vai ter algo que você possa descrever usando on the, ou seja, algo que está no, na ou em, no sentido de superfície. Beleza? Number 4. Tá dizendo assim, ó. Nós estamos nos encontrando no estádio. Em inglês fica We are meeting at the stadium. E de novo, vemos the. Então é at the, que vai ser no. E aqui podemos aprender que sempre que você fala de um ponto específico no mapa, de um endereço, você fala at. Já dei o exemplo agora há pouco, né? Tô no banco, at the bank. Na empresa, at the company. No supermercado, at the supermarket. At the grocery store. Então você tá falando daquele lugar do mapa que você se encontra. Naquela localização, beleza? Vai um bônus aí pra quem quer falar do lugar que trabalha. Você pode falar o nome da sua empresa com at. Então, sei lá, eu trabalho no Carrefour. Vai ser at Carrefour. Lembrando que não tem the, porque é um nome próprio. Significa que é o único uso do at? Não, segura aí, a gente vai ver mais exemplos. Number 5. Eu moro em um apartamento. Em inglês fica I live in an apartment. Olha como que emenda, né? In an apartment. Sou como uma palavra só, mas são 3. In an apartment. Sempre que você se refere a um recinto, a um cômodo, a um ambiente, você vai falar in. Diferente do at, que a gente fala de um ponto no mapa, né? Então, por exemplo, o apartamento não é a localização no mapa. O prédio é, o edifício é, mas o apartamento é dentro do prédio. Então, se eu quiser falar que alguém está no apartamento, eu falo in the apartment. Aqui no caso tá in porque é em um apartamento, né? In an pode traduzir também como num apartamento, em um apartamento. Se eu quiser dizer que alguém está no escritório, tá in the office. Na cozinha, in the kitchen. No banheiro, in the bathroom. E como que você pode praticar isso? Faça uma lista de cômodos, ambientes que você usaria. Quando eu falo usar, não é só usar para falar, mas para ouvir também.
Quais que você acha que você ouviria mais pelo que você consome ou pelas pessoas que você mais ouve falando inglês, tá? Mesma coisa com os outros. Lista aqui lugares. No mercado, na padaria, no estádio, no shopping, tá? Coisas próximas a você. Number 6. Olha só que pegadinha esse aqui. Meu aniversário é em 25 de junho. Em inglês fica assim, ó. My birthday is on June 25th. Mas, Gabriel, você falou agora há pouco que mês se fala in, e sim, mas quando você se refere ao dia, você fala on. E não importa como que você chama esse dia. Se você chamar o dia de segunda-feira, vai ser on. Se você chama aquele dia de Natal, vai ser on. Se você chama de seu dia de aniversário, é on também, tá? Então, faça uma lista de datas importantes com o dia e mês. Liste, por exemplo, os dias da semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday. Lista feriados. On Easter, na Páscoa. On Christmas, no Natal. Para você ter referências claras, que sempre que você se referir a um dia, você vai falar on, para dizer no, na ou em. Number 7. Tem um ótimo vídeo no YouTube. Em inglês fica: There's a great video on YouTube. Sempre que você fala de tecnologia, de sites, sistemas, plataformas, você vai falar on. E note que não tem the, porque YouTube é um nome próprio. Mesma coisa acontece no seguinte aqui. Eu vi o seu perfil no LinkedIn. Em inglês fica I saw your profile on LinkedIn. No LinkedIn, no YouTube, on LinkedIn, on YouTube. Se for um nome comum, você fala the. Então, por exemplo, na plataforma, on the platform. No site, on the website. No sistema, on the system. Number 9. Ela mora na Flórida. Em inglês vai ficar she lives in Florida. E aqui aprendemos que cidade, estado, país sempre se fala in, apesar de todas as variações do português. E eu já usei esse exemplo em outras aulas, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, um é em, o outro é no, na Bahia já é na. Em inglês não vão ter 3, vai ser só in. Até bairro se fala in. Então, faz uma lista de cidades, estados, países, que você vai mais falar em inglês, ou mais ouvir também. Existem apenas algumas exceções, como por exemplo, Estados Unidos se fala in the United States, então tem o the. Reino Unido também se fala in the United Kingdom. E Emirados Árabes também se fala in the United Arab Emirates, que inclusive são nomes próprios, mas se fala the. Number 10. Vamos nos conectar no Facebook. Já vimos agora há pouco que falou de site, de sistema, vai ser on. Number 11. Ele está no telefone. He is on the phone. Tecnologia. Não só sistema, tá? Mas hardware também. Se eu quiser falar, por exemplo, o arquivo está no computador, vai ser on the computer. Mas on não é superfície? Também. Mas não vai ter mal entendido, porque você já está falando de tecnologia, a pessoa vai pensar no arquivo, em algo que está no sistema daquele aparelho. Number 12. Meu compromisso é às 4. Em inglês fica my appointment is at 4 p.m. Para horas, você sempre vai falar at. Não importa como você chama as horas. Até os apelidos, né? Se você falar at noon ou at midday, que é meio-dia, também vai ser at. Que, inclusive, é o único uso de at referente a tempo, tá? Já deixa bem mais simples para você. At é só para hora, quando se trata de tempo. Para localização, a gente já viu até outros exemplos, né? Number 13. Te vejo na segunda. A gente aprendeu agora há pouco que quando você se refere a um dia, não importa como você chama o dia, vai ser on. Então, see you on Monday. Te vejo na segunda. Se fosse te vejo no dia 25 de junho, por exemplo, see you on June 25th, porque eu tô me referindo ao dia. Number 14. Te vejo em alguns dias. See you in a couple days. Sempre que você quer falar um prazo para alguma coisa acontecer, você vai falar in, que automaticamente você já tá falando que é dentro daquele período. Então, te vejo dentro de alguns dias. A aula começa dentro de alguns minutos. Então, esse em, dentro de, e até daqui a gente fala muito isso, né? Te vejo daqui a alguns dias. A aula começa daqui a 5 minutos. Para expressar isso, você fala in. Number 15. It will be, ou como muita gente fala, it'll be on the weekend. No fim de semana. Então, vai ser, né? Será, vai ser no final de semana. E todos os outros exemplos que a gente viu até agora, dá pra fazer aquele exercício que eu sugeri pra você fazer no começo, de listar referências, né? Coisas importantes pra você não pensar na regra em si.
Já esse exemplo aqui, o on the weekend, é uma exceção, porque é simplesmente um chunk, um pedaço pronto de frase. On the weekend. Eu não posso pegar a regra do on para a frase on the weekend e aplicar em outras coisas, porque é uma frase pronta. E usando novamente a referência daquela outra aula, frases prontas é uma das coisas mais efetivas para você falar bem, porque você não precisa elaborar a frase. Você tá só repetindo um pedação de frase pronto. E se você parar para pensar, você se surpreende com o número de frase pronta que a gente tem no dia a dia. Eu posso pegar a frase que eu acabei de falar como exemplo. Eu falei, se você parar para pensar, é um pedaço pronto de frase. Eu já devo ter falado esse pedaço pronto de frase várias outras vezes e já devo ter ouvido outras pessoas falando as exatas palavras. Então, quando o meu cérebro quer expressar essa ideia, ele pega aquela peça pronta e acaba soando muito mais fluido, porque é uma peça só, entendeu? Então, não subestime isso. Vamos lá, então, para a segunda parte do quiz. A primeira frase é a seguinte: o curso começa em 2 semanas. Muito parecido com o exemplo que a gente viu agora há pouco, né? Então, o curso começa dentro de 2 semanas, daqui 2 semanas ou em 2 semanas. Em inglês vai ser in. The course starts in 2 weeks. Number 2. Você pode achar muitas coisas na internet. Em inglês fica You can find many things on the internet. Tecnologia se fala on. E como internet é um nome comum, então fica on the. Number 3. Ele está na Inglaterra agora. Já vimos a outra frase, ela está na Flórida, falamos in. E aprendemos que cidade, estado, país se fala in. Então, in England. Então, faça a sua listinha de cidades, estados e países que você mais vai falar e também que você mais vai ouvir, beleza? Aqui já temos uma exceção. Tá dizendo assim, ó. Eu obtive o recibo no meu e-mail. Em inglês fica I got the receipt in my email. Mas, Gabriel, você falou que tecnologia se fala on. Sim, e também falei que essa é uma exceção. O que acontece? A palavra mail, sem o i, significa correio. Então, e-mail, o i representa a palavra eletrônico. Então, acabou pegando, sabe? Pela palavra mail ser mais antiga em inglês, as pessoas acabam falando in. E você sabe que muitas vezes a gramática tem que ceder ao uso popular do idioma. Se as pessoas falam assim, ninguém mais fala do outro jeito, uma hora ou outra ela acaba se adaptando. Então, e-mail é in. Lembra de inbox, que a gente usa bastante, né? Number 5. I am always sleepy in the afternoon. Eu tô sempre com sono, sleepy in the afternoon. Períodos do dia, nós temos in the morning, de manhã, in the afternoon, à tarde. A gente falou agora há pouco, né? Noon. Noon significa meio-dia, então afternoon é depois do meio-dia. In the evening, que seria à noite. E at night, que é uma exceção, o único que a gente fala at, beleza? Tem essa listinha como frases prontas, assim como on the weekend. Por quê? Porque são poucos. São só 4. Então não compensa nem pensar no porquê que se fala in. Assim como on the weekend, beleza? Number 6. É sempre feriado no dia de Natal. Aprendemos que quando você se refere a um dia, não importa como você chama ele, vai ser on. Então, it is always a holiday on Christmas Day. Number 7. I will see you in the evening. Falamos agora há pouco. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Então, in the evening. Number 8. I'll be home. Eu vou estar em casa na segunda de manhã. Tô falando do dia, em inglês fica on. I'll be home on Monday morning. Estarei em casa na segunda de manhã. Number 9. Ele vai estar aqui, ou ele estará aqui, daqui a pouco. Em inglês fica He will be here in a moment. Parece muito com a primeira que a gente viu aqui, que é dentro de um momento, né? Tipo, dentro de um minuto, dentro de um período, ou daqui um momento, daqui um minuto, fica in. Então, in a moment, in a minute. Muito parecido com o daqui a pouco que a gente fala em português. Number 10. É uma pegadinha essa aqui, ó. Let's go in the building. Mas, Gabriel, você falou que quando se fala no lugar do mapa é at, né? No prédio seria at, no estádio é at the stadium, at the building. Só que em uma frase como essa, o in tem mais a ver com o go do que com o building. Go in é literalmente ir para dentro, ou seja, o verbo entrar em inglês. Então, muitas vezes o in, on, at não vai se encaixar naquelas regras gerais de quando é dentro é in, quando é em cima é on. Não, muitas vezes tem a ver com o verbo que veio antes. Tá vendo como que a gente precisa se desprender das regras muitas vezes? Porque muitas vezes elas te cegam e você fica tipo só aqui. Você não analisa todo o contexto, né? Toda a frase que contextualiza a preposição. Number 11. We saw a baseball game at the stadium.
Nós vimos um jogo de beisebol no estádio. De novo, né? Naquele lugar, naquela localização no mapa. É como se falasse na rua tal, número tal, naquele número, naquele endereço. Number 12. Ele está esperando no ponto de ônibus. Em inglês fica He is waiting at the bus stop. Imagine também como um endereço, né? No ponto de ônibus, naquele endereço, naquele lugar. 13. Vire à direita no semáforo. Uma frase que a gente pode ouvir do GPS, por exemplo, né? Seria turn right at the traffic light. Também naquela localização específica no mapa. Também naquela referência, assim como o ponto de ônibus, naquele lugar no mapa. Number 14. A mosca está na testa dela. Em inglês fica the fly is on her forehead. Aprendemos que sempre que algo está no, na ou em uma superfície, se fala on. E no caso da testa, né, não está dentro da testa, está na superfície. Então fica on. 15. Essa jaqueta vem em 5 tamanhos diferentes. This jacket comes in 5 different sizes. E é mais um exemplo que não se encaixa em nenhuma das regras, das tabelinhas que a gente encontra por aí. Então vale mais a pena você usar essa frase como referência. Ah, essa jaqueta vem em 5 tamanhos? Posso usar essa mesma frase e falar que essa jaqueta vem em 5 cores diferentes, usando in. Na próxima parte aqui nós temos a água está na garrafa. É de baixo, o rótulo está na garrafa. Note que nas duas situações eu quero falar na. Só que são 2 tipos de na diferentes, né? A água está in the bottle, tipo in, soa como dentro, in the bottle. E o rótulo está na superfície. Assim como a gente viu a mosca tá na testa, o livro está na mesa, está na garrafa, on the bottle. Number 3. Alguém está na porta. Em inglês ficaria someone is at the door. A pessoa não tá nem dentro da porta, nem na superfície colada, como se fosse um papel, alguma coisa. Então ela tá naquela posição no mapa, digamos assim. Tá naquele lugar. Ela está at the door. E também pode soar como um chunk, tá? Tipo, tem alguém at the door, at the door. A gente vê muito, tocou a campainha, tem alguém at the door. Você liga com a situação também. Number 4. Tem um aviso na porta. Opa! Também é na porta, só que é outro tipo de na. Um aviso seria um papel, né, colado, por exemplo, seria on the door. Number 5, isso também é uma pegadinha. Notifications will remain quiet while you are in full screen mode. A gente pode ver esse tipo de mensagem em sistemas, né? Notificações vão permanecer silenciadas ou quietas enquanto você estiver em modo full screen. Então a gente pensa, pô, Gabriel, você me falou que tecnologia a gente fala on, e sim, mas quando a gente fala de um modo, né, modo tela cheia, modo silencioso, modo avião, a gente fala sempre in, fala qual que é o mode, beleza? Number 6, te vejo em 2 semanas, daqui 2 semanas, ou dentro de 2 semanas, vai ser in 2 weeks. Number 7, be quiet. Imagina alguém mandando ficar quieto, né? Fica quieto e concentre nos seus estudos. Be quiet and concentrate on your studies. Esse tem mais a ver com concentrate do que com your study. Focus on. Concentrate on. Concentrar em, focar em alguma coisa, já gruda o on nesses 2 verbos. Number 8, no verão. In the summer. Aproveita, já lista os outros também. In the winter. In the spring. In the fall, que pode também ser in the autumn. Number 9, frase pronta, essa expressão. Be easy on yourself. São frases que você nem vai ficar na dúvida, porque ao falar ela, você vai falar ela inteira. Significa pega leve com você mesmo. Né? Easy, além de fácil, também é no sentido de vai com calma, né? Devagar. Easy. Number 10, in the morning, aquela frase pronta que a gente viu agora há pouco. In the morning, in the afternoon, in the evening. Noite já é uma exceção. At night. At night. À noite. Number 12. Onde você estará no dia de ano novo? Dia, sempre on. Vamos falar na quinta de manhã. Dia, de novo, Thursday, on. Ele está de férias. Chunk. De férias, on vacation. Não vai ter variação, sempre on. De férias, on vacation. Europeus geralmente falam on holiday, mas também seria on. O martelo está na caixa de ferramentas. The hammer is in the toolbox. In, dentro. Expressão, what's at stake? O que está em jogo? At stake, em jogo. Nem chega a ter dúvida porque é uma frase pronta que você vai aprender. Number 2, não aponta o dedo em mim. Don't point your finger at me. Eu dei o exemplo no começo, né, de jogar a bola em mim. Throw at. Point também é point at. Number 3, quick, rápido. Vamos entrar no ônibus.
Ou como se fala em inglês, vamos subir no ônibus. Let's get on the bus. Engraçado que ônibus, avião, trem, coisas coletivas assim, a gente fala on. Tipo, on the bus, on the train, on the airplane. Mas carro a gente fala in the car. Então seria get in the car, pra entrar no carro, e get on the bus, tipo, subir no ônibus. Number 4, phrasal verb, verbo frasal. There was nothing to do but go on. Não tinha nada a se fazer, havia nada a se fazer, exceto but go on, que é prosseguir, seguir em frente, go on. Alguém pode falar depois de uma interrupção, tipo, prossiga, continua, go on, go on. E lembra que but também pode ser exceto, a não ser que, exceto. Number 5, ele fez um door frame, um portal, e colocou dobradiças na porta para fazer ela abrir e fechar. Em inglês fica, he made a door frame and put hinges on the door to make it open and close. Então, colocou as dobradiças na porta, né, na superfície, parafusou nela, on the door. Assim como o papel que a gente viu, né, o aviso estava na porta, estava on the door, na superfície. Number 6, hoje à noite, o jantar é por minha conta. Tonight, dinner is on me. Se fala muito on para falar que a pessoa vai pagar, ou também pode ser em questão de culpa, tá? Se eu falar que, por exemplo, é on you, it's on you. Significa que é sua culpa, tá com você. E pode ser também, tipo, você que vai pagar. Posso falar, o dinner is on me, é por minha conta o jantar. Number 7, ela tava no quarto dela o dia todo. Então, recinto, ambiente, cômodo, in. She was in her bedroom all day. Eu estarei lá em 1 minuto, ou dentro de 1 minuto, ou daqui 1 minuto. Então, I will be there in a minute. Number 9, I am, chunk, pedaço pronto de frase. I am on my way. Fica tudo emendado, I'm on my way. Fica tudo emendado, inclusive. I'm on my way home already. Eu tô a caminho de casa já. I'm on my way. Estou a caminho. Number 10, vamos nos encontrar amanhã na frente da cantina. Let's meet tomorrow. In front, na frente. Então já é um chunk também pronto, né? In front of the cafeteria. Number 11. Em que sentido você quer dizer isso? In what sense do you mean that? Em qual? Em que? In what? Number 12. Meu carro quebrou no meio da rua. My car broke in the middle of the street. Imagina que aquela marcação, né? Tá dentro daquele território ali da rua. In the middle, no meio da rua. Number 13. Quando estávamos na Itália, nós passamos alguns dias em Milão. When we were in Italy, we spent a few days in Milan. Então, in Milan. In Italy. Cidade, estado, país, sempre in. I am going on holiday, que é o mesmo que I am going on vacation next week. Sempre on. Engraçado que go on holiday, go on vacation é sair de férias. E certa vez um americano me perguntou qual que é a diferença entre entrar de férias e sair de férias em português. Eu parei e pensei, nossa, cara, é a mesma coisa, né? Eu vou entrar de férias, vou sair de férias. Você tá falando da mesma coisa. Que loucura, né? Number 15. Eu vou embora no final de janeiro. I am going away at the end of January. Quer falar no final do mês? At the end. At the end of November. Faça aquela listinha lá de referências pra você. Vamos lá. Em agosto, in August. Miss, in. Vamos encontrar de novo na segunda. Dia, on. Let's meet again on Monday. No meu aniversário, tô falando do dia de novo. Só não falei segunda-feira, mas é o dia. On my birthday. Number 4. Sua mochila está no chão. Tá na superfície, né? Não tá dentro do chão. Então, your backpack is on the floor. Number 5. That happened in 1994. Ano sempre in. Number 6. I saw your profile. Eu vi o seu perfil na internet. I saw your profile on the internet. Number 7. O que você vai fazer no dia de Natal? What are you going to do on Christmas Day? Dia sempre vai ser on. Number 8. Vou estar lá em alguns minutos. Dentro de alguns minutos. Daqui a alguns minutos. In a few minutes. I will be there in a few minutes. Number 9. Eu nunca bebo café à noite. I never drink coffee in the evening. Se fosse night, seria at night. Number 10. Eles geralmente voltam para casa muito tarde da noite. They usually get back home very late at night. At night. Number 11. Eu ainda me lembro quando eu te conheci no verão. In the summer. I still remember when I met you in the summer of 1969. É no verão de 69. Number 12. Minha moto quebrou
no meio da estrada. My motorcycle broke in the middle of the road. Vimos agora há pouco in the middle of the street, é o mesmo que in the middle of the road. Number 13. O que aconteceu de manhã? What happened in the morning? Períodos do dia, in the morning, in the afternoon, in the evening e at night. O trem para Milão parou na estação. The train to Milan stopped at the station. Naquele ponto no mapa, naquele endereço, naquela localização. Number 15. Quando estávamos na França, nós passamos alguns dias em Paris. Então, ó, em Paris, na França, cidade, estado, país, sempre vai ser in. E agora que você já viu vários exemplos e exceções, vamos dar uma olhada nas regras? Essa estratégia de ver exemplos primeiro para depois ver a regra é muito mais efetiva, porque você vai aprender a regra já tendo referências. Você já ouviu falar disso, já viu exemplos e recentes ainda. Então vamos lá. Nota que in, on, at está sendo separado aqui em duas categorias. Temos time, que é tempo, e location, que é localização. Nós vemos aqui que tem 3 níveis, né? O in, on, at. O in está sendo chamado aqui de general, bigger, né? Algo geral, maior. Quando se trata de tempo, temos, por exemplo, aqui século, in the 1800s, no século de 1800. Décadas, in the 80s, né? Nos anos 80, in the 90s, nos anos 90. Ano, como a gente viu nos exemplos, in 1970, in 1981, meses, in July, in May. E dentro de um período também, né? Tipo, daqui 2 semanas, in 2 weeks. Perceba que a gente tem períodos maiores. E por último aqui uma exceçãozinha, né? Para falar que é dentro de um período. Quando se trata de localização, a gente usa para lugares maiores. Cidade, estado, país. Então, ó, in England. País, in London, né, na cidade, in Chinatown, no bairro. Não vimos nenhum exemplo de bairro no quiz, né? Depois temos on, que é mais específico, menor, smaller. E temos também tempo e localização. Para tempo, nós temos aqui a data completa, né? May 7th, 1964. Então, quando eu falo do dia, quando eu me refiro ao dia, é sempre on. My birthday, dia também. Friday é o dia. Não importa como eu chame o dia. Se eu dei um número, se eu falo que é aniversário, se eu falo que é o dia da semana, é on. E aquela frase pronta, né? On the weekend. Que você memoriza ela e não tem nenhuma variação dela. On the weekend. Quando se trata de localização, a gente fala o nome da rua, por exemplo, on Oxford Street. Na rua Oxford. É o nome da avenida também. Pode ser como tá aqui, Avenue. E na esquina, on the corner. Né? Eu tô falando do endereço, mas não do estabelecimento, da casa específica, mas falando da rua, da avenida. Já at é very specific, é muito específico, é o smallest, é o menor de todos. Quando se trata de tempo, a gente fala só de horas. 7 a.m., 12 o'clock, 5 p.m., qualquer hora que você for falar, sempre vai ser at, para falar às, né? Às 7. Ou ao meio-dia, às 12, às 5. E quando se trata de localização, a gente se refere ao local, o estabelecimento, o prédio. Então, o endereço completo com o número seria at. Por exemplo, at 734 Oxford Street, na rua Oxford 734. Ou posso falar o nome do lugar, como tá aqui, ó. At the store, na loja. At the bank, no banco. Fala o nome do lugar também, né? A gente falou at Carrefour, né? No Carrefour, por exemplo. Perceba o quanto que seria limitado ficar só aqui na tabelinha. Você viu quantas exceções a gente encontrou? Por isso, então, como já falamos na outra aula, as regras não são prioridade. Priorize todo o restante. Se exponha ao inglês, para você adquirir intuição linguística e você saber o que é certo mesmo sem conhecer as regras. Você sabe o que é certo porque soa bem, porque você já ouviu contexto, referências, exemplos. Você aprendeu como fazer isso hoje. E também você pode tirar de outros lugares, como por exemplo um filme, o nome de alguma coisa que pode servir como referência para você lembrar daquela regra. Frase pronta, o pedaço da frase pronta que a gente chama de chunks, expressões, verbos frasais. Tudo isso aqui traz a mensagem bem rápida na sua cabeça. Daí, se você não tiver nada disso, aí você vai depender da regra, que não é a melhor opção, beleza? Bom, não é qualquer um que fica até o final de uma aula como essa, é só quem tá interessado em aprender mesmo. Não tem nada de entretenimento numa aula como essa, né? Então, se você é um dos poucos que chegou até aqui, escreva presente aqui embaixo, me conte que você terminou a aula e também o que você achou. Se você quiser aprender mais, tem um link aqui embaixo pro meu treinamento. Muito obrigado e até a próxima aula.